Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ei, Brasilzão velho, hein? Vamos dar uma analisada aí, pessoal, no que a galera das empresas aí tá falando aí, tá exigindo dos empregados, né? Cara, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui, para quem não conhece, é o Reddit. Muito boa essa rede social aqui. Apesar de ter umas coisas que eu não concordo. Eu acho que tô falando fora do microfone. Caramba, viu? Desculpa aí, pessoal. Apesar de ter umas coisas que eu não concordo muito, mas tem umas postagens interessantes que eu queria comentar. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o subreddit, porque, para quem não conhece o Reddit, lá não se usa muito falar comunidade, se fala subreddit, né? Então esse aqui é o subreddit antitrampo. E vamos ver essa postagem que foi feita aqui. Meu marido deu plantão de 24 horas na emergência com dengue. Minha mãe já foi trabalhar com cistite hemorrágica, compressão medular e etc. Meu pai já trabalhou com pneumonia, trombose. Eu perco até a conta. A pessoa precisa escrever um pouco melhor, né? Eu entrei em trabalho de parto às 16 horas e trabalhei até às 21. Tá. Quando minha avó faleceu, saímos do enterro e fomos diretamente para nossas obrigações de trabalho. Então, se uma pessoa me diz que não pode trabalhar porque houve um problema de saúde na família dela, minha cara fica assim. Aí eu coloco um emojizinho aqui. Aí, eu não sei que rede social isso aqui foi postado, pessoal, mas provavelmente esse aqui é um print do Instagram, né? Aí veio uma pessoa que comentou: você escolhe uma vida fodida e quer medir o mundo pela sua régua. Se você quer ser... O que é? Se você quer se matar trabalhando a ponto de nem respeitar a memória da sua avó, o problema é unicamente seu. Se orienta. Muito boa resposta, parabéns, salva de palmas. É exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. O problema das pessoas hoje em dia é que elas querem impor a sua própria regra para as outras pessoas. Elas têm uma régua de conduta, de modo de viver a vida, e elas querem impor aquilo para os outros. Isso é um problema sério, porque as realidades mudam, né, de pessoa para pessoa. Então cada um tem a sua realidade, as suas necessidades, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, né? E é isso que essa geração mais antiga aí não está entendendo na geração Z. A geração Z é uma geração que não está ligando para constituir família. Muitos não estão ligando nem para arrumar um companheiro, uma companheira, para casar, enfim. Então essas pessoas da geração Z, e quando eu falo geração Z, pessoal, não é por idade, né? Eu não estou colocando limite de idade na geração Z, porque tem muitas pessoas mais velhas, até com mais de 35, 40, 45, 50 anos, que tem um pensamento parecido, né? Muito parecido com o da geração Z. Então, essas pessoas dessa geração, elas têm muito menos preocupação na vida. Então, elas não precisam se matar, entendeu? Deixar uma empresa drenar a sua vida, drenar o seu tempo, porque as obrigações delas são muitas delas moram de repente com os pais, né, com avós, enfim. Aí vai vir aqueles que falam: mas não pode, a pessoa tem que ter a própria vida. Gente, cada um tem a sua realidade, cada um escolhe a vida que quer viver. Ninguém pode chegar para uma pessoa dessa e falar: é um absurdo que você está fazendo, saia da casa dos seus pais, saia da casa dos seus avós, vire homem, vire um cidadão, uma cidadã, arrume um emprego, acorde todo dia 5 horas da manhã, pegue ônibus, pegue metrô, chegue em casa 10 horas da noite, durma pouco, acorde cedo de novo.
não descanse direito. Ninguém pode fazer isso, pessoal, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida que quer viver, né? Então, o problema na verdade, o problema são as gerações anteriores a essa geração que está aí hoje, né, no mercado de trabalho, que é a geração Z, que não entende essa mudança de comportamento, essa mudança de paradigma que aconteceu, né? Então, aquela visão antiga... E tem outra coisa também, pessoal, né? Não vamos também, entre aspas, crucificar a geração anterior. Porque na época delas, era muito diferente as coisas, né? Era muito diferente. Por exemplo, uma pessoa entrava num trabalho simples... e ela conseguia ali ganhar um salário digno, né, que dava para ela pagar as contas, se alimentar bem, pagar aluguel, vestuário, conseguia dar entrada num carro, ou até mesmo comprar um carro à vista, porque antigamente os carros eram mais baratos, se comparados a hoje. Conseguiam comprar até casa, dar entrada em casa, através de programas do governo, que já existiam à época. Se bem que eu acho, né, na minha opinião, esses programas do governo para conseguir a casa própria fizeram o preço dos imóveis inflar, né? Então, antes desses programas era até mais fácil para o pobre conseguir ter um imóvel, né? Mas enfim, quando começou o Minha Casa Minha Vida, era relativamente tranquilo, fácil, as parcelas eram baixinhas, os juros eram menores, então a pessoa conseguia entrar num financiamento imobiliário. Só que agora mudou completamente. Essa geração que está aí, a geração Z, está percebendo que ela não vai conseguir comprar nada, ela não vai conseguir conquistar nada na vida, né? Então não faz sentido ela se matar. A única coisa que sobra para ela, que é a sanidade mental, a saúde, ela vai entregar para uma empresa, né? Para um trabalho, enfim. E é isso que as pessoas estão... essa é a realidade, é o choque de realidade que as pessoas estão tendo. E quem está estranhando mais isso aí são as gerações passadas, porque elas estão ainda com aquela mente de 20, 30 anos atrás, que elas conseguiam conquistar as coisas trabalhando em qualquer serviço, em qualquer trabalho, né? Elas conseguiam. E hoje em dia já não dá, né? Elas acham que elas estão com a cabeça ainda lá atrás, achando que ainda é possível isso, né? Então mudou a realidade econômica do mundo, né? Principalmente do Brasil, né? E a geração Z percebeu isso aí, entendeu? Então elas não se submetem a qualquer coisa, não querem se submeter, não querem entregar a única coisa que lhes resta, que é a saúde, né? Porque se elas já não vão conseguir ter casa, carro, não vão conseguir se aposentar, que está cada vez mais difícil a aposentadoria nesse país. Se elas não vão conseguir nada, então elas vão entregar a única coisa que lhes resta, que é a saúde. Não faz sentido, pessoal. Então procurem, antes de criticar a geração Z, procura entender o que está acontecendo com eles, né? A realidade que se impõe a eles, né? E é isso. Eu quis compartilhar com vocês essa postagem ali do Antitrampo no Reddit. Muito legal essa comunidade. E sempre que eu ver algum post legal aqui, eu vou trazer para vocês. E inclusive ontem, acho que foi ontem, eu vi um short aí de uma influenciadora muito famosa aí de finanças no YouTube. E ela estava falando exatamente no mesmo sentido que essa pessoa aqui colocou, né? Que é um absurdo, que na minha época eu dava o sangue, eu tinha ambição, eu dava o sangue pelo trabalho, eu dava o sangue pelo meu trabalho, eu fazia de tudo para conseguir uma vaga de emprego, não tinha mimimi, que não sei o que, tá? Ok, querida, na sua época valia a pena você fazer isso, valia a pena, você não estava errada, só que você tem que se ligar que os tempos mudaram, agora é outra coisa, a realidade econômica do país é totalmente diferente, como eu acabei de falar, tá bom? Então, pessoal, galera, vamos procurar entender a geração Z. Por que você fala que tem que entender a geração Z? Porque é que está hoje.
em evidência. É a que hoje teria, em tese, que fazer os trabalhos que antigamente era a geração millennium que fazia. Né? Então, ou os boomers mais para trás ainda, enfim. A gente precisa procurar entender a realidade que as pessoas vivem antes de criticar. Né? Porque é muito fácil você, depois que conseguiu chegar numa posição na sua vida, na sua carreira, olhar para quem está abaixo de você e apontar o dedo e criticar. Ah, fulano devia ter feito como eu fiz, ciclano devia ter feito como eu fiz, é muito mimimi, é muito não sei o quê. Mas aí você não analisa o principal quando você fala isso. Você não analisa o principal, que é a sua realidade naquela época. É a mesma realidade que a pessoa vive hoje? A realidade econômica da época é a mesma realidade econômica de hoje? Não. Então assunto encerrado. Assunto encerrado. Não tem como você comparar banana com abacaxi. São coisas diferentes. São situações distintas. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Falou, valeu!